Fala, gente, pessoal do canal Papeando Bíblias e Afins. Sei que já é inscrito, continue divulgando, comentando, fazendo a sua participação. Sei que não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe. Se gostar do vídeo, deixa o comentário. Se gostar, deixa o seu joinha, deixa a sua participação, a sua crítica. Adicione aí também o seu parecer, o seu conhecimento, porque o nosso objetivo é compartilharmos o conhecimento. Não apenas compartilharmos, mas também produzirmos, né? Porque a provocação crítica, ela nos leva a essa produção, ok? Eu falei no último vídeo acerca da escatologia no imaginário, né, da sociedade, dos povos. E eu gostaria de falar, não dos povos de uma forma abrangente, mas da comunidade em si, do ser humano. Eu gostaria de falar hoje, começar a partir de agora, falar um pouco mais sobre a escatologia bíblica, especialmente voltada mais para a questão da visão cristã, né? A escatologia, ela é preciso deixar bem claro, primeiramente, que ela é uma disciplina teológica que ela é muito especulativa. Ela não é uma ciência exata. Não é que a escatologia seja um estudo como uma ciência, que eu digo aí seria, né, comparando a questão da matemática e da física, que trabalha com as questões exatas. E muitas vezes a gente vê até que os próprios conceitos, muitas vezes físicos e químicos, eles passam por transformações. Mas isso é outra coisa. Eu falo da escatologia em si como questão de especulação e interpretação. Ou seja, a interpretação, muitas vezes pessoas levam a interpretação alegórica e outros levam para a interpretação literal. A interpretação alegórica é que vê simbolismo em tudo. A literal é que pega tudo ao pé da letra e realmente quer levar tudo do jeito que está escrito. E a gente precisa ter um pouco de coerência, precisamos conhecer realmente os conceitos exegéticos e hermenêuticos para tratarmos desse assunto. Senão vamos chegar a um extremismo de interpretação e criar umas loucuras aí, que é bem a par, a gente vê isso aí no nosso dia a dia, alguns conceitos que fazem até medo e até obscuros falar em escatologias, como muita gente se propõe a colocar por aí, ok? Mas muito bom. Vamos colocar alguns conceitos aqui, gente. A escatologia, dentro de um cristianismo, eu vou colocar mais no conceito pentecostal, mas há muitas escolas e há muitas igrejas que olham, e até mesmo questões teológicas, que olham a escatologia baseada muito no conceito da dispensação, o estudo das dispensações. A dispensação, ela está dividida, eu acho interessante o estudo das dispensações, apenas para um conceito, como a gente diz em história, do fatiamento dos eventos. Sendo assim, a escatologia, pelo estudo da dispensação, a dispensação, que é definido pelo Scofield, que é um período de tempo no qual Deus prova ao homem, a partir da sua obediência, é um tempo no qual o homem seria provado na sua obediência a Deus ou não. Essa dispensação está fatiada em 7. Seria a primeira dispensação, a dispensação da inocência, a segunda dispensação, a dispensação da consciência, depois a dispensação do governo humano, depois a dispensação patriarcal, a quinta dispensação seria a dispensação da lei, vem a sexta dispensação, que é considerada, chamada geralmente como a dispensação da graça, e a sétima dispensação quanto à aplicação do milênio, seria a última dispensação dos 1000 anos. Bom, eu acho alguns furos nessas dispensações, principalmente na sexta dispensação, chamar essa dispensação da graça. Eu não vejo a graça de Deus como uma dispensação. Eu fico muito ao lado daqueles teólogos que chamam essa dispensação a dispensação da igreja, dispensação aí que estamos vivendo, da dispensação no qual os gentios, juntamente aí com a igreja, está pregando o evangelho, ok? Mas isso aí são pontos de vista teológicos. Ok, a partir dessa dispensacionalismo, estudo do dispensacionalismo, nós vamos ter também um ponto de vista muito interessante na questão
dessa linha teológica, da escatologia, que é as 70 semanas de Daniel. Então, para falar sobre as 70 semanas, chegar à escatologia bíblica, aos pontos teóricos das escolas e dos conceitos, que eu vou falar no próximo vídeo, a gente precisa entender essa dispensação, o que são as dispensações, as sete dispensações, e também o processo das 70 semanas de Daniel, que são, como é que eu posso dizer para vocês, assim, está no capítulo 9, versículo 24 a 27 do próprio livro do profeta Daniel, no qual, após a sua oração de 21 dias, porque Daniel ele quer respostas, ele não estava entendendo porque que o profeta Jeremias havia profetizado que o povo passaria 70 anos lá no cativeiro, depois voltaria. Tinha passado já quase os 70 anos e nada estava acontecendo. Daniel vai buscar resposta. É por isso que ele jejua 21 dias, ou ora 21 dias, ali fazendo jejuns. E o anjo Gabriel é enviado e traz revelações para ele. E nessa revelação, o anjo vai dizer que está estabelecido, né, 70 anos ali, 70 dias de cumprimentos proféticos, 70 semanas de profecias, no qual se daria 490 anos. Claro, Daniel, na sua época, os leitores, eles entendem que seriam 490 anos, que daria 70 semanas determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. Então é para os judeus, isso não é para os gentios, porque a coisa que é específico para Israel tem coisa que é específico para a igreja. Por exemplo, várias passagens em Mateus que são específicos para Israel e algumas passagens que a gente pode relevar, fazer referência para a igreja. Tá, mas vamos voltar para o Daniel. Então, aí vamos encontrar três grupos, três agrupamentos de eventos que estariam acontecendo. O primeiro agrupamento, o anjo vai dizer que estão estabelecidos 7 semanas, depois 62 semanas. As 7 semanas daria 49 anos, que é desde o ano 445, né, a.C., quando sai a ordem para a restauração de Israel, lá na época do Artaxerxes, que vai exatamente até 396, quando começa o período interbíblico. Então, o primeiro ponto são os 49 anos. O começo da reconstrução, o início da ordem, a ordem dada para a saída dos judeus, para a reconstrução dos muros, até praticamente o que a gente chama de fechamento do Antigo Testamento, o ano 396, quando começa o período grego. Então a gente vê aí o período interbíblico, que vai ser a outra parte, as 62 semanas, que vai dar um total de, juntando as duas partes, 483 anos, os 49 anos, tá certo? Depois juntando essa segunda parte aí vai dar 483 anos. Esses 483 anos, dessas duas partes da profecia, as 7 semanas, mas depois as 62 semanas, muita gente acha que ela termina com a morte do Messias, mas o anjo não diz isso. O anjo diz assim, olha, após a retirada do Messias, a saída do Messias, né, vai Israel começar aí a ser pisado pelos gentios. Então veja, para muitos teólogos, esses 483 anos ele teve uma pausa quando Jesus entrou em Jerusalém. A gente vai encontrar isso lá no capítulo 12 de João, porque o Messias entra em Jerusalém e ali Jesus ele é recebido, ele aceita a menção de Messias, ok? Então ali se dá a pausa. Porque ele diz assim, depois das 62 semanas, o anjo diz assim, depois das 62 semanas, o Messias será tirado. E isso acontece, porque ele entra lá em Jerusalém no domingo e ele é tirado na sexta-feira, que a gente chama de sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, ok? E depois ele ressuscita aí no domingo de Páscoa. Então vejam só, o que acontece? A contagem das semanas, acontece no nosso calendário, seria mais ou menos no dia 14 de março de 445. Para os judeus, se dá em Abib Nisan, que seria o início do calendário religioso. Por que começou na Páscoa? Porque os judeus eles têm dois calendários, um calendário religioso e um calendário civil. Calendário religioso na Páscoa, capítulo 12 lá do Êxodo. Esse vos será o primeiro dia do ano. Mas Deus está falando do calendário religioso,
quando começa a Páscoa. Mas eles têm em outubro, na festa da trombeta, né, setembro, outubro, depende do ano, porque o ano judeu bíblico, vou falar o bíblico, é 360 dias e não 365. Esses 365 dias que nós temos, ele é romano, a gente não pode pegar o calendário de Dionísio e querer aplicar para os eventos bíblicos. Isso é um erro muito grave. Uma outra consideração que devemos ter é que a partir desse cumprimento há a menção dos gentios, a menção da igreja, que vem até agora. Então, segundo a escola escatológica, ainda falta uma semana para se cumprir, porque são 70 semanas. Essas 70 semanas dariam 490 anos. Então, 483 anos já se cumpriram, né? Segundo essa linha da dispensação, que vai trazer a questão das 70 semanas de Daniel. Então falta 7 semanas. E essa semana seria exatamente a grande tribulação. Essa grande tribulação seria dada, ou teria seu início, seu começo, com o arrebatamento da igreja. Tá certo? Então, em relação a esse seria o arrebatamento da igreja, que cumpriria os 490 anos de profecia. Essa grande tribulação é conhecida na Bíblia, lá em Jeremias, como a angústia de Jacó, a ira do Senhor. Essa semana, segundo a linha dispensacionalista e escatológica dessa forma, olhando desse jeito, está totalmente direcionado apenas para Israel. Tá ok? Então eu trago apenas a linhagem, nesse vídeo, a linha escatológica, trazendo pelas 70 semanas de Daniel, trazendo a questão dispensacionalista, tá ok? Então, no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre as correntes e conceitos escatológicos. A questão pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, a questão do milênio, do amilenismo, né, se tem ou se não tem, e essa linha de eventos em relação tanto a gentios, à igreja e aos judeus. Tá bom? Então, gente, fica aí essa reflexão, apenas esse conceito histórico de linhas tribulacionistas, e a gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Então, até mais e dê o seu joinha, faça o seu comentário e divulgue o nosso canal, tá bom? Eu não quero deixar o canal muito extenso, as conversas muito extensas, mas trazendo apenas em forma de bate-papo, o foco, tá bom? Apenas o foco do assunto. Até mais, gente, tchau!